Que Cristo alcance a vida de todos vocês. Irmãos, eu quero soltar um vídeo aqui para vocês verem, muito importante. Meu Deus, eu fiquei chocado quando vi este vídeo. Escute só o vídeo que eu vou colocar para você ver. Amém? É muito importante. Da igreja, eu fui excluído da igreja. Só porque eu estou com 4 meses, não estou dando mais o dízimo e nem a oferta. O pastor Samuel falou que eu sou obrigado a dar o dízimo porque a igreja tem custo, tem que pagar luz, tem que pagar água, pagar os músicos, trocar o banco e etc. Desde a última vez que eu dei uma oferta, o pastor Valmir ir para o monte orar por mim, eu estava apresentando uma oração e eu descobri que fui para a praia. De lá para cá eu nunca mais eu dei o dízimo e nem dei a oferta. E o pastor Samuel me chamou para a gente conversar e falou para mim que eu estou excluído da sua igreja, porque a igreja tem custo. E fui jogado fora. Irmãos, veja que coisa terrível, né? Veja que coisa terrível. Afinal de contas, o que é que a igreja quer hoje? Claro, não generalizando, não falando de todos, mas, irmãos, é triste ouvir uma situação dessa, é triste. É triste, né? O nosso irmão está dizendo ali que ele estava dando o dízimo certinho depois que ele descobriu, amém? Que um pastor pegou o dinheiro dele e foi para a praia. Nunca mais ele deu dízimo nem oferta, porque infelizmente, né, grandes pastores aí pegam o dízimo do povo, pegam o dinheiro do povo e vai curtir na praia, vai bagunçar, vai comprar mansão, vai comprar carro caríssimo, vai viver uma vida de luxo. O dízimo e a oferta é para quê? Para que serve o dízimo e a oferta? O dízimo e a oferta, ele serve para uma finalidade: manutenção de templos, comprar igreja, comprar, amém, terreno próprio e ajudar todos os irmãos que estão necessitados, precisando de ajuda financeira. A finalidade do dízimo é para isso. O dízimo não é para os pastores viver uma vida de luxo, uma vida de ostentação e de grandeza. Amém? E o irmão está afirmando e dizendo: me excluíram da igreja, o pastor Samuel me chamou, me excluiu da igreja porque eu parei de dar o dízimo, eu parei de dar oferta, e ele disse que você tem que dar oferta, que você tem que fazer isso, e ele acabou excluindo o membro da igreja. Irmãos, que coisa terrível. Amém? Que coisa terrível. O dízimo, ele não é uma obrigação. O dízimo, ele é algo voluntário de cada pessoa. Ele é voluntário. Quando Jacó, ele faz um voto com Deus e diz: se o Senhor fizer assim, assim, assim comigo, certamente lhe darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Foi um ato voluntário, não foi obrigação. Quando Abraão, ele dá o dízimo de tudo que ele tinha a Melquisedeque, amém? Foi um algo voluntário, não era obrigação. Não era obrigação, foi um ato voluntário. O que acontece é que muitos pastores, não falando de todos, é claro, ainda tem homens e mulheres que fazem a obra de Deus, não pelo amor ao dinheiro, mas por amor às almas. Muitas igrejas, muitos pastores não amam as ovelhas que estão ali. Ama o dízimo e a oferta daquela ovelha que ele está dando todo mês. Porque quando ele deixa de dar, ou que ele está desempregado, aí ele já é visto com outros olhos. Ele já é visto de uma forma totalmente diferente. Amém? Aí eles começam a dizer: olha, você parou de dar o dízimo, você não está ofertando, então o devorador, o diabo, vai entrar na tua casa, vai destruir a tua casa, você está desempregado porque você não devolve mais o dízimo, a tua vida está uma miséria porque você não devolve mais o dízimo. Eles começam a colocar medo no povo, a apavorar os membros da igreja, amém? Falando essas coisas.
Quando não, quando a gente vai para o livro de Malaquias, a Bíblia diz que o devorador lá é quem? É o gafanhoto, o purgão, o migrador e o cortador. O gafanhoto de Malaquias nunca foi e jamais vai ser o diabo. O verdadeiro devorador, sabe quem que é? É esse tipo de pastor que tem coragem de excluir o membro, porque o membro deixou de dar o dízimo. E ele deixou de dar o dízimo e a oferta por quê? Porque ele entregou uma quantia de dinheiro na mão de um pastor, e esse pastor, em vez de orar pelo irmão, ele foi para onde? Ele foi para a praia curtir. Ele foi para a praia ficar bem à vontade, gastar o dinheiro do irmão com água de coco, com uma porção de camarão, né? Ele foi fazer isso. Depois que o irmão descobriu, o irmão ficou revoltado. Ele está certíssimo em fazer isso. Ele ficou revoltado. Ele falou, a partir de hoje, esta igreja não vê mais a cor do meu dinheiro. Porque, infelizmente, eu vou falar com muita categoria. Se encontra no dedo, se acha no dedo, igreja e pastor, amém, que faz como a Bíblia ensina. Que pega o dízimo da oferta, pega a oferta, melhor dizendo, e o dízimo que está escrito lá em Malaquias e faz como a Bíblia está dizendo. Transforma em alimento, em socorro provisório para os seus membros. Muito pelo contrário, esse dízimo, essa oferta, em vez de ser transformada em alimento, amém? Alimento de provisão para a sua igreja, para os membros, que é isso que diz o livro do profeta Malaquias, ele serve de provisão para quem? Para muitos pastores, muitos fundadores, para a família dos fundadores, para eles comprar mansão, para eles comprar carro do ano importado, para eles viajar para Israel todas as vezes quanto eles querem, para eles viver uma vida de ostentação. Então o dízimo, ele se tornou uma provisão, não para os necessitados, mas uma provisão para a família daqueles que tomaram conta das igrejas. A família daqueles que tomaram conta das igrejas. Então, as suas famílias passam a se tornar uma família rica, porque pega o dinheiro do povo e não transforma em alimento, nem em provisão para que o povo possa estar saciado e sustentado, alegre e contente, dizendo, eu tenho ajudado a casa de Deus 10, 20 anos da minha vida, hoje eu me encontro desempregado porque o dia mal vai vir para todos, e a igreja abriu as portas, me socorreu, está me ajudando, me deu uma grande... Irmão, eu estou falando cesta básica de verdade, viu? Nessa cesta básica que você vai usar uma semana e amanhã acaba, né? Essa cesta básica que pelo menos aquela família, ela possa se alimentar durante 2 meses tranquilo. Amém? É essa cesta básica que eu estou dizendo. Não é o quilinho do devorador, não. Porque esses quilinhos que dá na igreja é o quilinho do devorador, né? Porque o devorador rouba o resto, que é eles. O devorador rouba o resto. Infelizmente é assim que a gente está vendo. Sabe o que Jesus perguntou a Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor. Jesus pergunta de novo, e Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus lhe disse, sabe o que Jesus lhe disse? Pedro, cuida das minhas ovelhas para mim. Apacenta as minhas ovelhas para mim. Apacenta as minhas ovelhas. A prioridade hoje, infelizmente, de muitos pastores e pregadores, não é as almas. Se você ficar 1 semana sem ir na igreja, 2 semanas sem ir para a igreja, tem muitos pastores, a grande maioria, não falando de todos, mas a grande maioria não vai ligar para você, não vai atrás de você na tua casa, não se preocupa com você, você é simplesmente mais um. Mas se você fosse um membro que ganhasse 50 mil reais por mês e tivesse um dízimo de 5 mil, eu dou a minha cara a tapa se ele não ia na sua casa, se ele não te ligasse, se ele não tratasse você com prioridade, eu dou a minha cara para bater. Amém? Porque as almas não têm mais importância. A pessoa, todo mundo tem um momento difícil. Todo mundo tem.
Todo mundo tem. Vai chegar um tempo que você fica desempregado, que você vai estar no aperto, passando na prova. É o momento que a igreja deveria te ajudar. Mas é muito pelo contrário, ela não te ajuda. E quando você deixa de dar o dízimo, que acontece alguma coisa, amém? A igreja, ela não olha para você com os mesmos olhos. O pastor diz, não, esse membro não é dizimista. Esse membro que nem ajuda a casa de Deus, como se a prioridade fosse o dízimo. Quando a gente vai para o livro de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 23, a prioridade ali era o quê? A prioridade era o dízimo. Ali não. Jesus disse, fariseus hipócritas e cego, que dizimais a hortelã, o edro e o cominho, e desprezeis o mais importante da lei, misericórdia, fé e juízo. Juízo, misericórdia e a fé. Era o mais importante que eles estavam desprezando. O mais importante ali não era o dízimo. O mais importante ali era o juízo, misericórdia e a fé. O juízo com que eles não faziam, a fé com que eles não executavam e a misericórdia que eles não tinham de ver uma pessoa necessitada e precisando e eles manter o dinheiro todo em seu poder e não ter coragem de usar de misericórdia e de fazer o justo juízo para ajudar aquela pessoa. Amém? Então, o dízimo aqui, ele não é o mais importante, mas para os fariseus, para os pastores mentirosos, pregadores mentirosos, amém? Para essa turma toda aí, muita turma, amém? Muitos fundadores de igrejas, muitas famílias que ficaram no poder das igrejas que foram fundadas, amém? Vive uma vida de usura, de grandeza, de ostentação, se ao menos ligar para os seus membros. Muitos deles, sabe o que eles fazem? Vão no mercado, tem a cara de pau, de postar um vídeo fazendo compra com um carrinho lotado até em cima. Não dói o coração de pensar, o meu carrinho está lotado, mas dentro da casa de Deus deve ter irmãos e irmãs que não tem dinheiro nem para comprar um pãozinho, que não tem dinheiro nem para comprar um arroz para fazer hoje para os seus filhos. Não, eles não pensam nisso. Eles estão pensando, amém, de transformar o dízimo e a oferta que entra para ostentação deles e não transformar em alimento e provisão para os necessitados. Amém? Deixa eu dar um recado para você que é pastor, para você que é fundador de igreja, para vocês que ficaram como tomando conta das igrejas que foram fundadas. Deixa eu te dar um recado. O juízo de Deus vai ser tão grande contra a tua vida que se eu fosse você, eu me arrependia agora. Viu? Antes que você feche os olhos, porque depois que você fechar os olhos nessa ganância desgraçada, e o jeito que você pega e usa o dinheiro da casa de Deus, do jeito que você acha que tem que usar, eu vou te dizer, você vai sofrer uma punição e um juízo tão grande, que você vai se arrepender o dia em que você nasceu, amém, e está fazendo, e o dia que você nasceu, e o que você está fazendo com o dinheiro da casa de Deus. Deus te abençoe grandiosamente, viu? Deus te abençoe grandiosamente. É triste, mas é a realidade.